Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. FUNRURAL é a sigla do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Em outras palavras, trata-se de um fundo rural voltado para a contribuição social. Seu recolhimento é obrigatório e essencial para que o empregador rural possa se aposentar e também o empregado rural possa se aposentar. O recolhimento dessa contribuição social pode ser feito por diferentes pessoas. Tendo isto em vista, para entender melhor como funciona o recolhimento do mesmo, é importante ter em mente algumas definições. Empregado rural é quem trabalha para o produtor rural. Produtor rural pessoa física é a pessoa física da área rural que produz e comercializa produtos. Produtor rural pessoa jurídica é a empresa rural. Dependendo do caso, o contribuinte do FUNRURAL será o próprio produtor rural. Às vezes, porém, quem irá recolher o mesmo será uma pessoa jurídica. Paracatu Rural hoje está recebendo o Joãozinho Contador, conhecido aqui da gente, é o João Batista. Ele vai falar conosco agora a respeito do FUNRURAL. Algumas dificuldades que os produtores rurais estão enfrentando com relação a essa história, né, que já virou uma história o FUNRURAL aqui no Brasil, mas com algumas peculiaridades que aconteceram em Minas Gerais e mais precisamente no noroeste de Minas. Você vai entender agora. Seja bem-vindo, Joãozinho, ao Paracatu Rural. Obrigado, Francis. Obrigado aos nossos ouvintes. Estamos aqui para esclarecer sobre a questão do FUNRURAL. Isso. Joãozinho, para que o produtor rural que já conhece e aquelas pessoas que não sabem o que é o FUNRURAL, dá uma introduçãozinha nesse tema e contando essa história de como que começou essa, eu vou dizer até uma novela do FUNRURAL. Pois não, Francis, é verdade. Para que fique bastante esclarecido, a gente precisa narrar um pouquinho da história desse tributo, né? Então, o FUNRURAL, ele é um tributo que incide sobre a venda, a comercialização da produção rural, de origem vegetal e de origem animal, que existe há muitos anos. Todavia, salvo engano, no ano 2010, 2011, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi reconhecido naquela época que o FUNRURAL, na forma que cobrava do produtor rural, pessoa física, ele era inconstitucional. Entendi. Então, com base nisso, muitos produtores manejaram ações na Justiça Federal pedindo a suspensão da cobrança até que se definisse, né, até que tivesse uma decisão da matéria. E como você sabe, o STF é muito lento com as questões e a Justiça Federal foi dando liminar para todos que manejaram, que eu conheço, todos que recorreram à Justiça Federal, receberam uma liminar suspendendo. Com isso, o produtor para de recolher, né? E algumas liminares falavam, você tem que fazer no depósito, outras não. Então, cada uma de um jeito, que era pior ainda, não existia um regramento e nenhum juiz foi corajoso o suficiente para decidir o mérito. Todos foram protelando e dando só liminar, e com isso foi colocando o produtor com o pé na peia, que a gente fala na roça, né? Vai colocando com o pé na peia. O produtor não exercia o direito, deixou de recolher, porque estava amparado por uma liminar que por esses longos anos não julgava. E quando foi em abril de 2017, o STF, por uma decisão nova e um pensamento novo, um novo posicionamento dos ministros do STF, eles decidiram que o FUNRURAL era verdadeiramente constitucional e, portanto, teria que pagar. Aí, como o Código Tributário Nacional prevê que a liminar suspende o efeito prescritivo, o que acontece? Os produtores ficaram devendo essa conta. Entendi. Com isso, como foi uma questão de nível nacional e uma bancada ruralista no governo Temer muito grande, muito expressiva, né? A bancada ruralista fez o seu papel e defendeu assim de maneira muito intensa que o governo tinha que achar uma alternativa para os produtores, porque ninguém daria conta de arcar com aquela dívida ali de uma hora para outra. Então, criou-se o que conheceu como PRR, ou Refis Rural, Programa de Regularização Rural, né? E
esse refis ele veio ali perdoando multas, juros e também os encargos de sucumbência, que todos os produtores teriam que pagar a sucumbência nos processos. E parecia assim, a mídia bateu nisso muito forte, falando que estava prestigiando os produtores, mas eu acho que de verdade não é porque eu sou do sindicato rural e sou contador do agronegócio, não. Eu acho que dessa vez aí o produtor foi a vítima do negócio. Entendi. Porque foi a inércia do Estado, a inércia da Justiça Federal que provocou tudo isso. Né? Senão o produtor rural estava recolhendo. Estava recolhendo. Por que eles deram a decisão e foi dando liminar? Né? Decidiu isso, falaram, não é. E os juízes federais, nenhum, bateram no peito e decidiram sobre a matéria de fato. Com isso criou uma estrutura de dívida dos produtores rurais enorme para a Receita Federal, né? E em 2017, uma vez julgado em abril de 2017, daí para frente a Receita Federal começou a agir e a bancada ruralista criou-se então uma lei, vai ter o refis. Mas a lei não apresentava-se muito favorável aos produtores, então os produtores não aderiram e as entidades representativas falaram, não vão aderir, vão melhorar essa lei, ela está ainda muito covarde com o produtor, muito perigosa para o produtor, e ela foi sendo aperfeiçoada. Até que em janeiro de 2018, aprovaram-se uma lei de número 3.606/2018, mas que ela era lei trabalhada em 2017, e estabelecendo a regra do refis. Todavia, só em 2018, salvo engano, foram 4 prorrogações, né? 4 prorrogações através de instruções normativas e tal, prorrogava o período de adesão do Fundo Rural. E primeiro que teve uma que eles declinaram esse prazo para o dia 30 de abril, a época que todo mundo está fazendo declaração de imposto de renda. Então não tinha como, um negócio muito complexo, de vários anos para trás, apurar isso em plena época de imposto de renda. Então o fisco sensibilizou com essa situação e prorrogou para maio. Em maio, eu imagino, pelo que nos narra aqui a Receita Federal local, apenas uns 10% aderiu a esse programa e prorrogou novamente para 30 de outubro. Quando foi dia 10 de outubro, a MP, a medida provisória que prorrogava, na verdade, apesar de todos os meios de comunicação ter veiculado que o prazo era 31 de outubro, a medida provisória foi pós-eleição, não foi votada, caducou, e aí o produtor ficou numa situação muito pior ainda. Porque 90% aproximadamente dos devedores do Fundo Rural não tinha aderido, contando que era até 31 de dezembro, até 31 de outubro, porque a própria Receita Federal publicou nos seus meios que era 31 de outubro. Entendi. E isso foi um grave problema. Então, assim, entre esse dia 10 de outubro e até o dia 15 de novembro, foi quando saiu uma nova norma prorrogando novamente para 30 de dezembro, isso aí foi um calvário para os produtores rurais. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Ainda falando de Fundo Rural, você sabe como é feito o recolhimento? No caso do produtor rural pessoa física, quando uma empresa compra uma mercadoria do produtor rural pessoa física, a própria deverá recolher a contribuição sobre o que foi comprado. Quando o produtor rural pessoa física negocia com alguém do comércio exterior ou com o consumidor pessoa física ou ainda com outro produtor rural pessoa física ou também com um segurado especial, ele será o responsável pelo recolhimento. Já no caso do produtor rural pessoa jurídica, quando uma empresa compra algo do produtor rural pessoa jurídica, quem irá recolher a contribuição é este produtor rural. A alíquota do Fundo Rural incide sobre a receita bruta resultante da comercialização de um produto. Parte dela vai para o INSS, enquanto o restante volta-se para o RAT, Riscos Ambientais do Trabalho, e para o Senar. Joãozinho Contador
explica que o pior de toda essa novela do Fundo Rural foram os avisos de cobrança enviados pela Receita Federal. Mas pior de tudo, Francis, é que na prática a Receita Federal, superada a fase lá em maio, que era um dos prazos que tinha para aderir, os produtores não aderiram. Quando foi no meado de agosto e setembro e outubro, a Receita Federal começou a mandar um aviso de cobrança para os produtores. Mas era só um aviso de cobrança, pegando algumas informações com base nas declarações de imposto de renda deles, que foram transmitidas nos últimos 5 anos, e já apresentando: a conta é essa, você me deve tanto. Bom, isso veio eivado de muitos vícios, né? Porque primeiro ela vinha falando do Fundo Rural e questão do Senar, cobrando Senar. Mas só que as liminares, em momento nenhum, ela atingiu o Senar. Então, o Senar não era devido pelos... o Senar definitivamente não era devido pelos produtores rurais. Quem devia, o Senar é quem compra, tá? A regra é essa, quando você vende para pessoa jurídica, quem é devedor do Fundo Rural e do Senar é o comprador. Entendi. E não o produtor, não o emitente da nota. Mas a Receita, achando fácil cobrar do produtor, mandou a conta para ele. E quando foi nesse período entre outubro e novembro, já na última fase de aderir, aí grande parte dos produtores, principalmente aqui no Noroeste, fez adesão. Entendi. Só que a Receita Federal, Francis, nesse mesmo momento que ela mandou a cartinha, o aviso, falando: você me deve isso aqui, ela não respeitou o prazo que o contribuinte tinha para... o contribuinte aí, o produtor rural, tá? Que o produtor rural tinha para fazer adesão, estava previsto na lei, né? Então, até o prazo é 31 de outubro. Ela não respeitou esse prazo e colocou uma medida restritiva, um impedimento fundamentado no artigo 151A do CTN, e colocou essa medida restritiva no cadastro de todos os produtores. Então, quem não tinha certidão negativa anterior a isso, ficou numa situação, e aí é impedimento, aí já é uma situação que ele não faz nada que depender de Receita Federal e de certidão negativa. Pois bem, o produtor que aderiu ao refis, o artigo 151, inciso 6 lá do CTN, vai garantir para ele que, à medida que ele parcelou a dívida, suspende o crédito tributário. Se suspende o crédito tributário, aquela restrição não poderia constar lá mais de jeito nenhum, né? E isso não foi feito. Não foi feito e como eu sou vice-presidente do sindicato, nós fomos movimentando isso e movimentamos essa situação via sindicato, via FAENG, e sempre em conversa com a FAENG. E como eu sou de um grupo do CRC também que trata sobre a contabilidade do agronegócio, e nos motivou a intensificar o debate sobre isso, até que, agora recentemente, juntamos força aí com o presidente da Coagril, com o deputado Zé Silva, e com o presidente da ProSoja, do Noroeste, e a Nacional, e outras autoridades, do Instituto Pensar, por exemplo, e nós juntamos e pedimos uma reunião, uma audiência com o secretário da Fazenda, subsecretário da Fazenda, né? E fomos atendidos. Chegou lá as autoridades da Receita, até o deputado de forma brilhantemente conseguiu uma reunião para nós, num tempo recorde, e colocou ali 4 das principais autoridades da Receita Federal que tratavam sobre a questão. Este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.